Questões sobre a saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Nesse caso, a gente vai ver, tem inclusive casas espíritas que tem receituário mediúnico, onde as pessoas vão, os espíritos passam os remédios para a pessoa, que normalmente é chamado de médium receitista. Ou seja, nós temos uma infinidade de exemplos que nós vivenciamos no nosso dia a dia de os médiuns chamados receitistas. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Então, aqueles espíritos que já querem trabalhar a saúde das pessoas, eles se ocupam de boa vontade. E nos livros espíritas, principalmente da série André Luiz e outros, nos mostram que nas reuniões mediúnicas, independente de você pedir o tratamento ou não, independente de você tomar passe ou não, os espíritos estarão lá te ajudando, te amparando, te dando passe, transfusão de energia, ou tirando excesso de energia em alguns casos. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Mas um detalhe importante que nós devemos ter cuidado, que não é se dirigir ao primeiro espírito que apareça, nem também ao primeiro médium que apareça, falando que está passando aquele receituário. Normalmente isso vai se dando aos pouquinhos, vai ganhando força, as pessoas vão ganhando notoriedade naquilo que vão fazendo. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre, bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Essa resposta é muito bonita. Nós temos o hábito de querer cultuar determinadas pessoas aqui na Terra porque tem títulos. E às vezes uma pessoa muito simples no mundo espiritual, ele é muito respeitado e ele tem muito mais conhecimento. Da mesma forma, muitos espíritos que chegam de uma forma simples para se comunicar, eles têm amplos conhecimentos da natureza, amplos conhecimentos científicos que nós nem imaginamos e não tem um nome conhecido na Terra. Então, Kardec sempre trabalha isso para a gente não se pegar ao nome. E os espíritos sempre esclarecendo, nos esclarecem, né, que os espíritos estão dizendo para ele que às vezes alimentam ideias sistemáticas. Essas ideias sistemáticas aqui, a pessoa não vai sair dela imediatamente. Aí tem a infinidade de ex-médicos aí passando mensagens que, conforme a gente vai avaliar sobre outros prismas, não tem muita veracidade. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que os vossos sábios. Então, os espíritos verdadeiramente superiores têm vastos conhecimentos. Agora, nem sempre é possível, os espíritos é permitido a eles trazerem grandes revelações. Na maioria das vezes, eles vêm para se comunicar conosco, eles vêm nos trazer a informação, mas de uma forma branda, dentro daquilo que nós podemos e temos condições de receber e metabolizar aquelas informações. Até porque algumas informações nos é vedado saber. Um exemplo clássico, o Rochester escreve sobre um livro chamado As Duas Esfinges, e nesse livro ele fala que para a segurança da humanidade nós só conseguimos traduzir 5% do que os egípcios escreveram. Tudo que foi escrito, tudo que foi achado, apenas 5%. Ou seja, então tem muitos espíritos que se conhecem muito, sabe-se muito, porque muitos daqueles espíritos egípcios estão perdidos por aí reencarnando, mas com conhecimento limitado para a sua própria segurança. E da humanidade também. Ou seja, somos muito atrasados, né? E para a gente se melhorar, precisamos nos melhorar moralmente. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficais da categoria que alguns sábios ocupam entre nós.
O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. Então, esse é outro detalhe extremamente importante. Você está aqui na Terra para passar por determinados aprendizados, para passar por determinadas fases do seu autoaperfeiçoamento. Aí você chega a adquirir um cabedal de conhecimento numa área, se acomoda nela, não procura se aprofundar mais, não procura aperfeiçoar mais, chega no plano espiritual, continua no mesmo ritmo, na mesma situação. Aí vem as complicações para o amanhã. Então todos nós temos que procurar estar atento em como estamos nos portando diante de determinadas situações que deveríamos procurar aprender mais, procurar meditar mais, procurar orar mais. E no mundo espiritual, trabalhar mais e estudar mais, aperfeiçoar cada vez mais. Essa é a regra básica da evolução. Se a gente não procurar aperfeiçoar cada vez mais, aprimorar, aprender e procurar crescer, a gente não vai sair do lugar. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Olha, a pergunta é bem capciosa e extremamente importante. E Kardec e a equipe de espírito que o intuía, na hora de montar as perguntas, essa foi uma pergunta-chave para que nós, seres humanos, entendamos as limitações que temos aqui. Se chegou a um grau bastante elevado para achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-se e os confessa sem pejo. Então, é importante que o espírito procure aprender, é importante que o espírito procure se aperfeiçoar, procure desenvolver seus conhecimentos, seus potenciais, para que ele esteja absorvendo mais informações, aprendendo de uma forma muito maior, para poder lidar de uma forma muito melhor com as suas limitações. A todos os instantes, nós temos que fazer essa reflexão. Quando eu chegar no plano espiritual, eu estarei em que colocação? Ainda alimentando as vaidades terrenas? Ainda querendo compreender tudo sobre o prisma terreno? Às vezes, aquela pessoa que a gente vê como um grande criminoso aqui na Terra, no plano espiritual, diz assim, coitadinho, só fez isso. Ou que bom ele só fez isso. E a gente, nossa, olha o que ele fez. E a gente quer destilar ódio. E lá no plano espiritual, destila-se compaixão. Então, eu passei a treinar, a fazer um exercício. Quando se fala assim, criminosos, eu faço orações por eles. No mínimo, falou, fulano, desperte para Deus. Porque não posso, a partir do momento que eu estou lendo, estudando esse livro maravilhoso, que já é a 5ª vez que eu leio, eu não posso me limitar a continuar fazendo comentários negativos sobre alguém que cometeu um crime. Foi uma circunstância infeliz que levou ele a cometer um crime. Não compete a mim julgar. Nosso amigo espiritual, normalmente ele nos fala que quem faz julgamentos de criminosos de guerra ou dos grandes crimes hediondos é o Ministério da União Divina. Já deixou claro para a gente que ele não vai se intrometer em determinadas opiniões que a gente às vezes quer e faz questão de receber. Temos que ter cuidados. Mas, se ainda não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se acha imbuído na Terra. Chegando no mundo espiritual, nós temos que nos desmaterializar. Abandonar nossos conceitos terrenos. Abandonar nossos conceitos aqui da Terra de que tudo é do meu jeito, tudo é do jeito que eu quero, tudo acho que é assim, acho que é assado, e tem que ser desse jeito. Não é por esse caminho que a gente vai conseguir os objetivos que a gente precisa alcançar aqui na Terra. Precisamos aprender a refazer nossos conceitos, a reformular nossos conceitos para estarmos melhores onde quer que nós estejamos, servindo, trabalhando e procurando construir um mundo melhor. Seja no mundo espiritual, seja aqui na Terra, sempre temos que estar imbuídos de estar construindo um mundo melhor e para isso temos que melhorar intimamente, sem vaidade, sem egoísmo, mas procurando trabalhar e estudar para o seu próprio aperfeiçoamento, para suas próprias ações
na edificação de um mundo melhor. Poderia um médico evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Olha que interessante. E a resposta é mais interessante. Se os espíritos estivessem dispostos a vir trazer esclarecimento de onde a pessoa falhou, e se encontrasse aqui pessoas dispostas a ouvir, que salto quântico nós daríamos no nosso desenvolvimento da ciência da saúde. Mas é nessa área onde existe maior número de melindres, vaidades, não me toques, de todos os níveis, em todas as fases da área da saúde, em todas as áreas, das terapias naturais, a medicina ortodoxa, todos ali a grande maioria, são cheios de não me toques. E nós temos que reconhecer isso. À medida que a gente entende que nós temos os nossos não me toques, então nós vamos procurar nos aperfeiçoar, procurar crescer. Então, em todas as profissões que nós tivermos, em todas as profissões que nós exercermos aqui na Terra, temos que aprender que temos que estar sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando. E muitas das vezes temos que mudar o foco para aprendermos melhor. Isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Então, agora é mais importante, nesse caso, então, não é depois que ele morreu perguntar. Enquanto está no tratamento, perguntar como eu posso proceder aqui para ajudar a essa pessoa a recuperar a saúde de uma forma melhor. Não seria? Porque depois que morreu, já morreu, a menos que ele tenha que passar por aquele gênero de morte. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não com o meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza. Então o fim tem que ser humanitário, nós temos que ter o prazer de ajudarmos as pessoas a adquirir mais saúde, temos que ter o prazer de ajudar as pessoas a estabelecer melhor padrão de saúde, melhor padrão de caminhar para Deus, caminhar para o seu aperfeiçoamento, para o seu melhoramento. Todos nós, aqui na Terra, estamos necessitados de aprendermos cada vez mais sobre aquilo que exercemos. Aprendermos cada vez mais sobre aquilo que viemos executar aqui na Terra. E é por isso que nós temos que trabalhar intimamente para o nosso crescimento íntimo, para o nosso fortalecimento interior. Sejamos pessoas sóbrias, sejamos pessoas com discernimento e sejamos pessoas que têm a disposição de fazer o melhor, de construir o melhor para a humanidade. A questão da contraparte financeira da riqueza poderá vir, mas poderá vir apenas com um objetivo útil para a humanidade. Lembrando que, quanto mais você adquire materialmente aqui na Terra, mais dívida você adquire no plano espiritual. Não é errado ser rico, não é errado adquirir bens materiais. É errado a forma que se conduz a riqueza material na Terra em muitas situações. Portanto, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, ele deixou para a gente ter a recado esse. Tenham muito cuidado com a forma com que vocês usam o dinheiro. Esse é o recado, essa é a forma que ele está deixando para a gente. Lógico que vai ter rico que vai entrar no céu e tem pobre que não vai entrar no céu. Logicamente, nós estamos falando do céu das instâncias de refazimento com melhor qualidade de vida, com melhor organização. Mas também temos que ver as dificuldades, as limitações que cada um de nós, rico, pobre, cientistas da área da saúde, seja das terapias naturais, seja das terapias químicas, como nós estamos nos portando, onde nós estamos trabalhando, para podermos ser mais úteis. É um conceito que todos nós devemos procurar fazer.
Como já disse antes, o livro dos médiuns nos dá a oportunidade de nos conhecermos melhor. E é buscando esse conhecimento de nós mesmos, buscando ver onde nós estamos errando, onde nós podemos acertar, que vamos edificar um mundo melhor para todos nós. Porque os nossos conteúdos transcendentes sempre estarão mostrando-nos quem somos e nos dando diretrizes para o que devemos fazer em prol da humanidade. Que Jesus nos envolva em sua luz, nas suas bênçãos, e que a paz e a harmonia possa estar em nossos corações, iluminando-nos para um amanhã cheio de bênçãos, de paz e de realizações.